canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda e última edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Então já chega, ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, por favor, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal no Instagram, beleza? E ó, final de ano tá chegando aí, Réveillon, período de se presentear e presentear as pessoas que você tanto ama. E por que não presentear essas pessoas com produtos oficiais e licenciados do Vasco? E eu tô falando da Golcase. Na Golcase, além dessas capinhas de celulares incríveis, extraordinárias, que você pode inclusive personalizá-las, tem uma variedade extensa de tipos de capinha de celular lá. Vocês também têm carregadores portáteis, que vem inclusive com suporte, você pode deixar o seu telefonezinho aqui. Tem garrafas térmicas de 650 e de 890 ml na cor branca e preta, que você também pode personalizar com o seu nome. Quem comprar usando o cupom que está passando na tela aí dentro do QR Code GOVASCO, ganha frete grátis e um descontinho extra no carrinho. Se você comprar duas capinhas, você leva 4. Então você vai lá, compra 4 capinhas aí, pagando só 2. E aí você fica com algumas para você, presenteia quem você ama. Final do ano rola sempre aquele amigo oculto, por que não já garantir essas capinhas aí? Lembrando que são produtos oficiais e licenciados, você comprando o Vasco ganha royalties, tá? Mas não esqueça de usar o cupom GOVASCO para garantir o seu frete grátis e um descontinho extra aí no carrinho, tá? O link tá aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, mas vocês podem também utilizar aí o QR Code que tá passando na tela. Golcase, parceira do canal Futebolaço. Bom, galera, dito isso, vamos reagir a uma entrevista que o Paulo Brax deu aos companheiros do Globoesporte.com. A entrevista foi ao ar nesta terça-feira, dia 26/12, entrevista escrita. E eu gostaria de trazer para vocês aí o teor da entrevista e comentar em cima dessa entrevista que o Paulo Brax deu, para a gente ver se a gente pensa igual, diferente, ou fazer uma análise um pouco mais a fundo aqui. Eu fiz um vídeo da análise da passagem do Paulo Brax no Vasco. Eu acho que talvez essa entrevista vai me dar a oportunidade de falar de alguns outros pontos e trazer pontos importantes no que tange aí ao trabalho do Alexandre Matos. Por quê? Mudou o diretor executivo, mas a empresa é a mesma. Será que o diretor executivo do Vasco tem tanta autonomia assim? A gente reclama muito da demora das contratações. A culpa é do diretor executivo ou a empresa norte-americana que também atrapalha? Então vamos aqui à entrevista do Paulo Brax para a gente ir discorrendo os temas aqui e eu ir trazendo as minhas opiniões para vocês. Primeira pergunta que foi feita ao Paulo Brax foi a seguinte: de noite, celebração da permanência do Vasco. Pela manhã, a demissão. O que aconteceu? O Paulo Brax, inclusive, participou da entrevista coletiva falando de 2024. Eu lembro que ele usou até uma metáfora, falou que o caderninho para 2024 era uma folha em branco para poder ser preenchido. Inclusive, respondeu algumas perguntas falando de futuro e tal. Teve até uma cena que muita gente subentende que o Ramon Dias e o Emiliano Dias já sabiam que ele ia ser demitido, que ele fala de ficar para 2024, eles meio que olham um para a cara do outro assim. Enfim, então vamos ouvir o próprio Paulo Brax sendo questionado o que aconteceu e se ele se surpreendeu com a demissão pela manhã. Aspas para o Paulo Brax: essa pergunta deveria ser respondida por quem tomou a decisão, mas do meu lado, o que aconteceu foi sim uma celebração grande de todos do clube após o apito final. Emoção grande no estádio, primeiro no campo, depois no vestiário, principalmente dos jogadores e funcionários do futebol, mas também de membros da diretoria da SAF, não usuais nos nossos vestiários, mas estavam lá, ao lado de todos. O clima era de título. Me direcionaram para a coletiva junto do Ramon, onde falei do planejamento para 2024. Na manhã seguinte, a caminho do CT, onde eu teria uma reunião com os scouts, recebo a ligação. Em alguns minutos, já passaram a imprensa e meu telefone não parou. Segunda pergunta que foi feita ao Paulo Brax: você sai com a sensação de que fez tudo o que deu para fazer? E aí o Paulo Brax respondeu da seguinte maneira: saio com a sensação que fiz até mais. Eu e minha equipe de trabalho, incansáveis,
dedicaram ao Vasco o que não dedicam às famílias. E eu também. Nunca trabalhei tanto para reverter uma situação e fazer dar certo. E valeu a pena. Não arrependo. O objetivo de 2022 era o acesso. O de 2023 era a permanência. O caminho do clube está pavimentado para uma subida de andar e para disputar títulos grandes. A nova era começou e está aí. Só não enxerga quem não quer. Peguei um time de Série B, deixei um time G7 da Série A. Ninguém apaga isso. Os haters podem até contar a história de uma forma diferente e pior, mas o final é um só e não podem mudar. Contratos fortes, seguros, atletas valorizados e convocados para as seleções brasileiras, ativos, clube respeitado no mercado. Tudo isso com uma torcida maravilhosa e única que faz o impossível e que merece voltar a comemorar títulos. Eu vou me ater a comentar essa primeira resposta, porque anterior foi ele falando do bastidor da demissão, né, e da comemoração antes da demissão. Então isso não cabe opinião. A gente não estava lá, ele deu só o bastidor de quem estava no vestiário e viveu. Eu não estava no vestiário, então eu não posso comentar. Sobre o balanço que ele faz da passagem dele no Vasco, isso eu, como qualquer torcedor do Vasco, pode fazer o seu balanço e a sua análise. O Paulo chega um dado momento que ele fala assim, entreguei um time G7 de Série A. Paulo, calma, vamos fazer um parêntese aqui. Você não pode desmembrar o Campeonato Brasileiro da Série A para o da Série B e fazer de conta que são dois campeonatos. Porque se você for fazer dessa forma, você tem que dizer também que você rebaixou o Vasco no primeiro turno. Porque o Vasco acaba o turno como lanterna. O Vasco reverte de forma muito rara, tá? Essa arrancada do Vasco é pouco usual. Só o Vasco, o Ceará e o Goiás, na história do Campeonato Brasileiro, com a pontuação que o Vasco tinha e com a quantidade de rodadas que faltavam, conseguiram reverter uma não queda. O Vasco entrou para a história do Campeonato Brasileiro com essa arrancada aí. Sendo que você não pode bater no peito e falar que entregou o time G7 e esquecer a campanha do primeiro turno. O Vasco não foi G7, o Vasco foi G15. Então vamos separar uma coisa do outro, porque se for para dividir, você fala assim, eu rebaixei num turno e fui G7 no outro. Você não vai querer falar que rebaixou como lanterna e com o investimento que foi feito. Foram gastos mais de 100 milhões para o time ficar na lanterna. Então, como eu sou a pessoa justa, eu não vou levar nem para um lado nem para o outro. Eu fico com a 15ª colocação. E a 15ª colocação, ela é horrorosa, principalmente se você pegar o elenco do Vasco e comparar com os seus concorrentes. É bem verdade que o elenco mudou muito na segunda janela, mas com o mesmo elenco que tinha no primeiro turno, não era time para fazer campanha de G7 como fez no retorno, mas também não era time para ser lanterna. A demora na demissão do Barbieri quase sepultou o rebaixamento do Vasco. Depois da demissão, o William Batista do Sub-20 ainda ficou muito tempo no cargo até chegar o Ramon Dias. Então, essa parte aqui foi péssima. A segunda parte, onde ele fala que deixou um elenco com contratos fortes, ativos no clube, jogadores valorizados e convocados, eu concordo. Eu fiz uma análise disso e fato, se você, torcedor, hoje bate no peito e fala que nós temos uma excelente espinha dorsal, que precisamos contratar pontualmente para o ano de 2024, quem montou essa espinha dorsal foi o Paulo Brax. Ah, mas teve um jogador outro que o Ramon ajudou. Não interessa. Quem contratou o Ramon Dias foi o Paulo Brax. Então todo o mérito das contratações, seja ela com dedo ou não do Ramon, é dele. Assim também como as que deram errado, assim também como a contratação do Barbieri que a torcida não curtiu, é demérito dele e é mérito dele ter contratado o Ramon Dias. Ainda que não tivesse sido a primeira opção, é bem verdade. O Vasco tentou o... Ai, cara, tá na... Gustavo Alfaro, né, e tentou também o Paulo Pesolano. O Ramon Dias foi a terceira opção da tentativa de treinador. Acabou, graças a Deus, dando muito certo. Então, eu concordo em algumas partes que o Paulo disse e discordo de outras questões, tá? E eu não vou entrar muito nesse mérito aí de hater e tal. Me lembrou até o Campelo, né? Aí são haters. Lembra que o Campelo tinha essa frase? Porque, cara, não dá pra ficar levando a sério comentário de rede social, até porque a enorme maioria que gosta não comenta, ela assiste,
né? E quem faz questão ali de registrar opinião, na grande maioria das vezes, não são todos, mas é mais para criticar, xingar, quando não são aqueles comentários assim, primeiro, sou fã, manda um salve. Poucas pessoas tiram tempo para fazer um elogio de forma aprofundada. A grande maioria, quando perde um tempo, é para dar porrada, tá? E para mim é nítido, a popularidade do Paulo Brax é bem baixa com a torcida. E, enfim, então é difícil ele receber algum tipo de elogio. Eu, como faço um trabalho mais profissional e separo as coisas, no que eu acho que foi ruim eu falo, no que eu acho que foi bom eu falo também sem problema algum. Terceira pergunta: como era a relação com Abel Braga? Como era a convivência? Ele sai fazendo referência de solidariedade a você. Foi isso mesmo? Resposta do Paulo Brax: Abel é um campeão, um vencedor no futebol e na vida. Ter uma pessoa como ele ao meu lado foi um privilégio. Fomos vice-campeões brasileiros no Inter, onde ele é um ícone. O trabalho foi intenso até ele precisar se ausentar por um problema médico. A convivência era a melhor possível e ele me complementava. Tem a experiência e a parte técnica. Sabe gerir um vestiário. Me ajudou muito no CT e também ao Barbieri, que via nele uma referência na profissão. A minha saída, de forma que foi, gerou uma revolta muito grande no Abel. Ele é humano e tem coração. E que coração! E além disso, viu o trabalho de perto, com todas as dificuldades. Foi solidário a mim, mas solidário ao projeto, ao trabalho e ao CT, tá? Então tá feito aí o registro da opinião do Paulo Brax da relação com o Abel. De novo, não convivia juntamente com ambos dentro do CT para conviver e ver de perto o trabalho do Abel. Então vou me limitar a não comentar essa resposta. Deixo a opinião de vocês livre aí, tá bom? Vamos agora para um outro item, esse aqui muito importante. Sua relação com o Luiz Melo, antigo CEO do Vasco, teve tensões mal explicadas. Você se posiciona muitas vezes como um cara que respeita a hierarquia, mas com o passar do tempo ficou claro que a mensagem era de que você não conseguia fazer o que queria. Afinal, qual o papel do CEO em uma SAF e como isso interfere em funções como a sua? E aqui vai uma resposta sobre um tema fundamental do Paulo Brax. Não tive tensão mal explicada com ele. As tensões dele eram com a torcida e com a associação principalmente. Não comigo. Ele saiu de cena antes do final do turno e nunca mais nos falamos. E aqui é bom aproveitar essa bola quicando. Sempre fui a cara do clube nesse ano. Quem era a liderança do Vasco? Quando ele estava aqui, até dividia a atenção e a pressão de fora, mas sem dar entrevista e colocar a cara, até por determinação da 777. E nesse contexto, fiquei isolado institucionalmente, como se não bastasse ter que trabalhar e tirar forças não sei de onde para recolocar o time em uma posição melhor e corrigir todos os erros do início. Convivia com a inoperância de algumas atividades meio do clube, como comunicação, comercial, operações e marketing. E não era a minha pasta. CEO, para mim, precisa controlar e comandar as atividades meio do clube, até para que o futebol cuide do futebol, que é a atividade fim de um clube. CEO precisa ter o domínio das áreas e ser parceiro do futebol. No Vasco tem um papel importante também, que é o diálogo permanente com a 777. O meu não era tão frequente, até pela diretriz deles. Todos os assuntos institucionais eram na linha vertical deles. Precisa ser a pessoa que destrava lá e viabiliza aqui. Um CEO presente, eficaz e que respeita o futebol. Ajuda demais a bola entrar. Aqui, para mim, de forma educada, o Paulo Brax está fazendo muitas críticas à postura do Luiz Melo, não no que tange a ele não dar cara para entrevistar, porque ele mesmo faz questão de ser correto e falar, olha, isso aí não é culpa dele, era a ordem da empresa que não era para ficar dando entrevista.
Inclusive a última e acho que única talvez entrevista que o Luiz Melo deu, eu estava presente no CT, a imprensa teve junto, que foi aquela entrevista que ele falou dos potes, que ele falou da questão do investimento ou não do CT. Depois daquilo ele foi para um congresso lá em São Paulo para falar sobre SAF, Clube Empresa, e não deu mais entrevista. Que eu me recorde, ele deu uma ou no máximo 2 entrevistas. Mas ele está deixando bem claro aqui que as atividades do meio, como comunicação, a área de comunicação do Vasco, quem era o chefe? Era o Felipe... Ai, meu Deus, fugiu o nome dele agora, que ele era do Grupo Globo, veio trabalhar no Vasco e saiu do Vasco e está trabalhando no Grupo City no Bahia. Me fugiu o sobrenome dele. Menino, gente boa, inclusive. Felipe Costa. Acho que fugiu o sobrenome dele agora. Ele está fazendo críticas aqui à comunicação, ao comercial, que era cuidado pelo Caetano Marcelino, que foi demitido. Operações, eu não sei se era quem fazia essa logística, era o Fabiano Luz. Marketing, que aí comercial / marketing, ficava ali na pasta do Caetano Marcelino, tá? E ele fez duras críticas aqui, porque ele alegou que esses departamentos de e-mail não funcionavam tão bem e acabavam respingando aqui na parte dele, que era o futebol, tá? Então ele faz críticas assim à estrutura da Vasco da Gama SAF, principalmente outros setores, e se sente sozinho. E isso é um fato, tá? Toda a porrada estourava em cima do Paulo Brax. Por quê? Josh Wander não pisa aqui e não fala. O Luiz Melo, que é o CEO, apanhava muito da torcida e muito até das organizadas. A diretoria da Força Jovem, quando teve lá no CT Moacir Barbosa, teve lá no Futebolaço Podcast, teceu duras críticas ao Luiz Melo, mas, de fato, quem acabava tomando quase que toda a porrada era o Paulo Brax, até porque, além de ser quem comandava o futebol, e ele mesmo diz nesse trecho que ele que teve que corrigir alguns erros do início, erros esse dele, né? Então vamos ser justos que ele corrigiu o erro que ele mesmo cometeu, apesar de ter corrigido e não ter deixado o Vasco ser rebaixado, ele tem parte direto nisso aqui. Mas eu concordo que ele ficava muito isolado e a porrada acabava ficando toda nele. Acredito eu que ele também foi vetado de dar entrevistas, porque a última que ele deu foi até aquela que ele falou que ia passar uma linha, que o futuro estava intacto, etc. E ele até falou que queria ter falado antes, não deixaram falar, de forma covarde, até na minha opinião, botaram o Gabriel Peck para falar. Não pelo Peck, o Peck foi até colhudo, botou a cara naquele momento, mas não era o Gabriel Peck a dar entrevista naquele momento. Então eu concordo em partes, mais uma vez aqui, com o Paulo Brax. Concordo em umas, discordo de outras. Outra pergunta: qual era a interferência / participação efetiva de executivos da 777 no dia a dia do Vasco? Aspas para o Paulo Brax: no CT era 100% comigo e com a minha equipe de trabalho, mas na tomada de decisão para o clube, ou seja, nas contratações, a palavra final era deles. Interferência não, comando. Me sentia totalmente adaptado a eles. A recíproca era verdadeira e estávamos em um momento muito bom, porque o início foi difícil para os dois lados. Eu tinha uma grande representatividade com os outros clubes também, porque me aproximei dos outros diretores, colegas. Com o tempo, as pessoas se conhecem melhor e a adaptação aprimora o resultado. Projeto de médio e longo prazo, como eles sempre ressaltaram. De novo, quem está a par para poder falar de como era essa relação no dia a dia é o Paulo. Eu não estou lá, então não vou me ater a comentar esse fato aqui. De fato, a gente percebe que isso aqui que ele falou é verdade. O diretor executivo ele é limitado. Ele vai, observa, escolhe o nome, conversa com a comissão técnica e leva para a empresa americana. Quem dá a caneta final e fala pode comprar, não pode comprar, é os americanos. Isso está mais claro do que água. Tá? Vamos a um outro item aqui. Tem uma imagem que virou meme, que é você falando de 2024 ao lado do Ramon. E na hora ele troca olhares com o filho Emiliano. Foi interpretado por muitos como se ele já soubesse da sua saída. Eu falei disso alguns minutos atrás. Como você viu essa situação e como era a sua relação com o Ramon Dias? E aqui é um tema muito importante. Vamos à fala do Paulo Brax. Não vi esse vídeo, mas é polêmica vazia.
Fui eu que avisei ao Ramon e ao Emiliano da demissão, poucas horas depois. E a reação deles foi totalmente incompatível com quem sequer pudesse prever algo parecido. Não sabiam e não podiam saber, porque quem tomou a decisão sequer falava com eles. Mas é simples de resolver. Se pairar dúvida, quando estiverem com eles, se eles forem ficar, claro, basta perguntar. A relação foi espetacular com o Ramon, meu vizinho, cara vencedor e com uma história incrível no futebol mundial. Com o Emiliano, que é um grande homem e um baita treinador, com a equipe toda deles, com o Diego, que é um dos melhores preparadores físicos que já tive o prazer de trabalhar. Ainda trabalharemos juntos novamente. O mundo da bola gira rápido. Tá feito o registro do Paulo Brax. De novo, é uma situação que compete a eles. Ele foi questionado se, pelo que ele percebeu, o Emiliano e o Ramon já sabiam da sua demissão. Segundo o Paulo Brax, nas suas palavras, não. E ele falou que a reação de ambos foi bem diferente. Pelo que se havia falado aí pela imprensa de que eles, ficaram perplexos com a saída dele e tal. Enfim, vamos aqui a outro tema. Acredita que as dívidas, atraso nos pagamentos aos clubes, prejudicou o Vasco no mercado? Vamos aqui a um tema que foi nevrálgico na temporada 2023. As notícias dos não pagamentos a clubes alastram rápido no mercado, mais do que o contrário. No início do ano, tivemos um trabalho árduo para resgatar a credibilidade do clube do mercado. E isso foi tratado várias vezes em reuniões com a 777. Era necessário mostrar outra credencial. O Vasco vinha de anos com dívidas e inadimplências. Pegamos o Vasco sucateado. Não foi fácil conseguir fazer os movimentos de início do ano, mas no meio, na segunda janela, foi ainda pior, porque teve um outro fator. Aqui se somou o desempenho desportivo, que estava péssimo naquele momento. Foi o nosso período de caos. O time no Z4, beirando a lanterna e as notícias de não pagamento. Olha, o que fizemos no mercado da segunda janela foi um verdadeiro milagre. Um milagre. Nesse cenário, conseguir contratar atletas do nível de um Medel, de um Paulinho, de um Verratti e de um Payet, nunca vou esquecer os dias vividos nessa janela. O esforço e a dedicação de toda a minha equipe de scouts, que trabalharam comigo sem parar, e a recompensa com os negócios fechados. Valeu a pena, montamos um time de nível alto. E aqui é importante a gente ser justo, que falando do trabalho de meio, que o Paulo Brax citou em umas respostas anteriores, não é o Paulo Brax que cuida do cofre. Não é ele que determina como o clube pode pagar. Ele chega, vai ao mercado, escolhe o jogador, leva para a comissão aprova, ou o contrário, a comissão indica, ele vai ao mercado para negociar, vê o valor que o clube pede. Mas quem dá as condições de como pagar é a Vasco da Gama SAF, é o financeiro e a empresa norte-americana. Se essas questões não foram honradas, a culpa não é dele, a culpa é do CEO, que é o presidente remunerado e quem é o responsável por tocar todas as pastas, de cima para baixo, e do CFO também, que é quem é responsável, quem é o chefe ali do financeiro, que dá o ok para uma operação naquele momento, que em tese você não poderia fazer da forma como foi acordado. E sim, esse trabalho de M que foi feito aí, respinga nele e em todo o departamento de futebol. A culpa do desempenho esportivo é dele, ele não pode reclamar disso. Mas a cagalhopança financeira de ir para a FIFA, Maluca Passo, Léo Jardim, Puma Rodrigues, além de CNRD, do Lucas Piton e dos ameaços do São Paulo com o Léo Pelé, não é culpa dele. E aí quando ele tem que ir ao mercado de novo, pô, irmão, vocês lembram? E pra gente foi muito bom que o presidente Andrés Fassi ficou fazendo um jogo duro e até debochando do Vasco, né, na hora de tentar contratar o atacante uruguaio lá, me fugiu o nome dele agora, que graças a Deus não veio pra cá porque o Verratti foi super bem. Nem sei se ele iria bem ou não no Vasco, mas já que o Verratti foi tão bem, que bom que foi da forma como aconteceu. E o jogador acabou não vindo pra cá. Eles foram até artilheiros, empataram do campeonato argentino. Me deu um branco agora. Deixa aqui embaixo nos comentários o nome do atacante. Lembra que ele é uruguaio. Branquinho, de barba. Fugiu o nome. Deu branco.
Desculpa. Acabou não vindo. E aí a culpa não é dele. E aí volta na história do trabalho de meio. Acabou respingando. E sim, acertar como eles acertaram nessa segunda janela e com essas condições é um verdadeiro milagre. Cara, que janela. Olha, se o Vasco acertar em 2024, como acertou na janela de segundo semestre de 23, cara, vamos lá. Paulo Henrique foi numa janela anterior. Foi naquela que veio o Matheus Cocão, Juan Cruz, pula. O Rossi ajudou ou não ajudou? Caiu na reta final, mas foi importante. E teve lesão também. Ajudou ou não ajudou? Paê, eles prospectam 2024 melhor, mas também ajudou. Verrete, Paulinho, Maico, Medel, precisa nem dizer, né? Ficar perdendo tempo. Praxedes começou muito bem e caiu. Ajudou, pelo menos no momento, foi importante. Sebastião Ferreira, não gostei. Graças a Deus não ficou, mas ainda assim também ajudou aqui a colar. Ele que finaliza a bola que bate na trave e sobra pro Peck fazer o gol contra o Goiás? Ou Cuiabá? Contra o Cuiabá, né? Contra o Cuiabá. E tem a assistência dele de cabeça pro gol. Foi contra quem, meu Deus? É tanto jogo, cara, a gente começa a ficar perdido. Contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro. Então, o Sebastião Ferreira também, do seu jeito, ajudou em 4 pontos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Então, mesmo eu não gostando, ajudou de alguma forma. Então, o nível de assertividade dessa segunda janela foi muito grande. Serginho entregou 6 pontos pro Vasco. Fez o gol da vitória contra o Red Bull e fez o gol da vitória também contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Então, foi um acerto muito alto, principalmente você considerando o cenário que era contratado. Então, concordo que foi um verdadeiro milagre. Vamos para um outro tópico aqui, fundamental. Barbieri. E com o Barbieri, como foi a relação? Vocês mantêm contato? Porque ele ficou tanto tempo, mesmo com o Vasco em crise. Acha que ele deveria ter saído antes? Aspas agora para Paulo Brax. Ele foi escolhido pela 777. Em um processo rigoroso de análise dos nomes aptos no final de 2022. Eu chancelei junto do Abel porque eu conhecia. Já tínhamos trabalhado juntos e acompanhei muito os 3 anos de Red Bull. Tudo o que a empresa queria no início de trabalho. Era com ele que executaríamos. É um profissional muito competente e um ser humano incrível. Começamos o ano bem, a reformulação foi muito grande, trocamos um elenco inteiro. Começamos bem a Série A também, mas sucumbimos a partir da 6ª rodada. E não foi só ele, fomos todos. A troca não se deu antes, porque todos acreditavam, dos atletas a 777, que íamos recuperar na sequência em casa e retomaríamos o caminho. Jogamos muito melhor do que vários adversários. Não podemos esquecer isso, mas os resultados não vieram. É fácil analisar o futebol de trás para frente, é cômodo falar em demora na troca. Só um breve exemplo. O Vasco não merecia ter perdido para o São Paulo no 4-2, ralou a bunda para empatar e tomou 2 gols idiota. O Vasco amassou o Goiás em São Januário e tomou um gol numa falha do Léo Jardim. O Vasco fez um jogo de igual para igual com o Cruzeiro, se não foi melhor. Tomou um gol de falta bobo, falha também do Léo Jardim. Contra o Santos finalizou uma bola no gol, teve um pênalti não marcado no Pedro Raul. O Vasco amassando o Santos e perdeu o jogo. Só aqui, se soma essa pontuação, o Vasco tinha acabado numa outra condição dentro do campeonato. É bem verdade que em jogos que também a gente não mereceu pontuar, a gente pontuou. A gente foi amassado pelo Atlético Mineiro e ganhou o jogo na estreia. Foi um jogo igual, né? Contra o Palmeiras, a gente abre 2-0, tomou uma massa, cede empate e no final até o Orediano tem a oportunidade de fazer um gol e acaba desperdiçando. O Orediano não, o Puma, acho que o Orediano faz a jogada e rola e o Puma vai bater e isola. Então, foi até um jogo aqui contra o Fluminense, 1-1 mentiroso. A gente faz um gol numa falha boba, né, do time do Fluminense saiu jogando e eles tomam um amasso absurdo e lambe os beijos porque o jogo acabou só 1-1, tá? Então, nesse ponto eu concordo. O jogo do Fortaleza é um jogo igual, no finalzinho, 42, 43, pimba. Eles fizeram 1-0, logo na sequência o 2-0, tá? Para finalizar esse tema aqui, o Paulo Braga diz o seguinte: qual é o clube brasileiro com mais trocas de treinadores no século? O Vasco. Qual a razão? Culpa dos técnicos ou das gestões? Ele faz um questionamento. Fizemos só uma troca esse ano.
contrariando a cultura do próprio Vasco. Seguramos até quando se tornou insustentável a continuidade. E a troca foi eficaz, não só pela qualidade indiscutível do Ramon e do Emiliano, mas por outros fatores, como as trocas de atletas e a manutenção da gestão que já estava sendo feita. Ele me mandou uma mensagem parabenizando pelo objetivo alcançado. Via todos os jogos e torcia por nós. Então está feito o registro aí do Paulo sobre a relação dele com Maurício Barbieri. Caminhando aqui para a reta final, vamos aqui a mais outro questionamento. Claramente houve uma mudança brusca de mentalidade no Vasco. O time estava bem na Série B. Depois quase não sobe. Por que investimentos são represados para 2023? E aí o clube começa mal 2023. Vai mal no Carioca, começa mal o Brasileiro. Quando cai Barbieri, o clube muda totalmente o foco. Bom, o Paulo Brax responde da seguinte maneira. Tem um erro de leitura aí, se me permite. Não fomos mal no Carioca. Fizemos 3 clássicos muito competitivos e ganhamos 2. Do Flamengo e do Botafogo. E a vitória contra o Fluminense, vice-campeão mundial, veio no Brasileiro. Vencemos os 3 rivais esse ano. Perdemos a semifinal para um clube de projeto consolidado. E não fizemos jogos ruins. Sobre o planejamento, sempre fui muito claro desde o início, em todas as reuniões formais. Em abril na França, perante todos os diretores esportivos da 777, primeiro reformular praticamente todo o elenco, dentro da filosofia do grupo, mudar perfil e qualificar. Segundo, a permanência na Série A para 24. Isso precisa ficar claro de uma vez por todas, porque já ouvi tanta inverdade de quem não participava do planejamento e isso acaba virando premissa. Sobre a mudança de mentalidade na segunda janela, foi o convencimento nosso a 777 de que a filosofia precisava mudar naquele momento sim ou sim, senão íamos sucumbir. Precisávamos de hierarquia, liderança e experiência. Eles precisavam retirar os vetos, que foram vários durante o processo, e julgo todos naturais. Não reclamo porque era a diretriz e eu a segui. Em cima de atletas com mais de 27 anos. E eu precisava ser agressivo na mudança, radical até. Deu certo não só de resultado, mas de valorização dos ativos que já estavam no clube. Ele deixa bem claro aqui que existiam os vetos sobre contratar jogadores mais velhos. Tá? Ele teve que forçar uma barra e provar que precisava de uma mudança radical na segunda janela, porque senão o time não ia aguentar com tanto jogador inexperiente. Precisava desses perfis de liderança e esses jogadores cascudos. E eu abro uma parabólica aqui sobre até a questão do Souza. Já com a permanência na primeira divisão para o ano que vem e já com alguns veteranos no elenco, acredito eu que para 2024 a 777 vai voltar a botar algumas travas quanto à idade. Para contratar um jogador trintão, tem que ser o trintão e ele vem em grande forma física e vai ser um nome debatido, principalmente se despender grandes recursos, seja de salário ou até mesmo de aquisição. Acredito que o veto ao nome do Souza passa pelo fator idade. O Souza já tinha 34 anos de idade completos, completando 35 na próxima temporada. Ele deixa bem claro que teve que derrubar vários vetos e o foco era jogadores de 27 anos para baixo, tá? Outro ponto aqui, o time montado para 2023 pelo Barbieri é jovem e depois no meio do caminho vocês equilibram com novas contratações. Levou um ano para perceber que a rota estava errada, os problemas não eram perceptíveis antes. Hoje você olhando para trás, não teve uma demora para essas tomadas de decisões? E vamos aqui a uma fala até complementando o que eu acabei de falar. O time não foi montado pelo Barbieri e nem o time da segunda janela foi pelo Ramon. Precisamos entender, ainda que seja no final do ano, o processo de contratações no clube. Os nomes eram aprovados em 2 instâncias de análise de mercado. A que trabalhava comigo e a da 777. Eram 2 os relatórios técnicos. Depois vinha o relatório financeiro e depois o sim final. Sobre o momento da troca, vou repetir o que já disse. É fácil analisar de trás para frente. Engenheiro de obra pronta, como dizem. Internamente, tínhamos avaliações que indicavam a possibilidade de mudança nos resultados. Em muitos jogos, o Vasco foi superior aos adversários em termos de desempenho. A troca aconteceu quando deveria acontecer.
Não posso ter essa prerrogativa injusta de voltar no tempo e fazer diferente. O objetivo do clube da 777 ao final da temporada foi alcançado. E aqui vai um parênteses, porque o Lúcio Barbosa, na entrevista que ele deu na quinta-feira, um dia depois da permanência na primeira divisão, ele alega, tá lá, tá gravado na Vasco TV, de que o objetivo da temporada não foi alcançado. O Vasco visava uma vaga ali próxima à pré-Libertadores e acabou lutando contra o rebaixamento. Alguém aí não tá falando a verdade, seja o Lúcio Barbosa ou o Paulo Brax, que o tempo todo na entrevista garante que o objetivo era ficar na primeira divisão. Em momento algum, e não tem fala do Paulo Brax falando assim, eu lembro que ele foi questionado na primeira entrevista coletiva, que é uma pergunta até que eu faço, que ele fala do Vasco não é Big Brother. Numa das perguntas dessa coletiva, ele é questionado sobre objetivo, Libertadores, G10, G8, ele fala que não tinha objetivo público, não ia falar, não ia botar pressão, o importante é ser competitivo. Ele batia na tecla competitividade, nunca disse que era brigar por competição internacional, etc. Mas a gente viu o Lúcio Barbosa falando algo na direção completamente diferente, tá? Sobre a questão do valor gasto, ele foi questionado aqui. Foram gastos mais de 100 milhões e o time performou mal. O que deu errado? Aspas para o Paulo Brax. Aqui tem um mito que precisa ser derrubado. Falam muito isso no ano e toda vez que escuto arrepio. Vamos lá. Primeiro, não começamos um trabalho do zero. Começamos do negativo. Não era uma folha em branco para desenhar. Começamos o ano ainda com jogadores da Série B. A pré-temporada teve jogadores remanescentes da Série B e poucos reforços. A mudança estava sendo executada dentro da filosofia e cronograma da empresa. Segundo, com todo respeito, 100 milhões não é essa fortuna toda que algumas pessoas fora do mercado do futebol acham. 100 milhões foi o que o rival pagou em um só jogador. Como dizer que 100 milhões para iniciar a temporada de um time totalmente novo é muito? Não é. É hoje, aí sim. 100 milhões em um time montado com uma base forte é diferente. Esse valor hoje é 4 vezes mais suficiente do que ano passado. Terceiro, não foi dinheiro no ralo. Os atletas comprados estão aí. E te afirmo que a maioria vale muito mais do que foi pago na compra. Léo Jardim, Léo, Piton, valem absurdamente mais do que chegaram, sem entrar em outros nomes. Os ativos estão no clube e darão retorno financeiro. É lógico. Quarto e último, investimos 100 milhões, mas arrecadamos mais de 100 milhões. As vendas do Andrei, Pedro Raul, Egnaldo e Palácios renderam muito mais do que foi investido no início do ano. O dinheiro voltou todo e rápido. Foi ano de arrecadação recorde no clube e sem disputar título relevante, por ser o primeiro ano do projeto. Sobre performar mal, divido o ano em 3 partes. A primeira, de janeiro a abril, fomos razoáveis. A segunda, de maio a agosto, sim, concordo, fomos muito mal. Nosso calvário foi da 6ª à 19ª rodada. E precisa ser falado da interdição de São Januário. O único clube do Brasil a ficar 3 meses sem casa. Da rodada 19 até a 38, até o final. A terceira parte do ano em que fomos muito bem. O Vasco foi o 7º do retorno. Está tudo pavimentado para 2024. Essa parte eu concordo. Primeiro semestre foi razoável. Para não dizer até que se você deleta a eliminação para o ABC e não tem como, dá para dizer que o estadual do Vasco foi muito bom. Mas aí dentro desse período teve a eliminação para o ABC. Então é de razoável para ruim, porque a eliminação para o ABC pesa demais. E sim, foi uma tragédia da 6ª à 19ª, porque o Vasco começa bem o Campeonato Brasileiro e depois dá aquela derrocada e sim, acaba bem o Brasileiro no G7. E aqui, já no finalzinho da entrevista, nós temos alguns outros temas aqui. Primeiro, ele é questionado sobre o Paulinho. Muito se fala sobre o Paulinho, que acabou o Campeonato Brasileiro como artilheiro. E ele acabou indo para o Galo e não veio ao Vasco. Pergunta feita pelo GE. Sobre o Paulinho hoje no Galo. Ele mostrou que queria voltar ao Vasco, mas naquele momento o Vasco achou uma contratação cara demais.
Passa um tempo e vocês contratam o Payet, que custou mais caro ainda. Houve erro nessa avaliação também? Resposta do Paulo Brax. Tema polêmico e mais um que apanhei sem me defender para preservar as partes envolvidas. Eu procurei o empresário do jogador quando estávamos na Série B. O interesse era dos dois lados, sim, mas os números não eram altos, eram impossíveis para o orçamento do clube. E essa negativa não foi minha, foi de quem tinha a caneta e o controle do financeiro. E não estou dizendo que não valia. Valia e como valia, mas não tinha autorização para fazer. Ponto. E não se comparam com valores de nenhum jogador contratado em 2023 para não entrar em análise de atleta A ou B. Repito a frase que usei todas as vezes. Fora da realidade do Vasco em 2022 e 2023. Isso aqui fica meio escuro e o Paulo Brax, já que falou, poderia jogar a luz de vez, ele já não está mais parte dentro da empresa. Bom, o Payet ganha mais de 1 milhão de salário. E a pergunta foi muito bem feita. Passa um tempo, vocês contratam um Payet, não houve um erro de avaliação, como é que o salário do Payet cabe e o salário do Paulinho não cabe? Até onde eu sei, o Paulinho ganha menos no Galo do que o Payet ganha no Vasco. Ah, houve pedida de luva, foi pedido para investir uma grana, já que o jogador estava ficando livre. Quanto que foi? Ele está falando que o jogador era inviável só se for nesse aspecto. Então, eu não sei. Então, como ele não comentou, gostaria que tivesse falado, não dá para entrar, mas acho que essa situação do Paulinho ainda está no escuro. Ele poderia revelar valores, mas poderia falar um pouco mais a fundo. E agora sobre o Payet. Aliás, o rendimento do Payet foi abaixo do esperado, aspas para o Paulo Brax. Não, Payet decidiu pelo menos 2 jogos para nós. O gol antológico contra o América, um jogo em que não jogamos bem, mostrou a credencial de um craque. Ele vai voar mais em 2024. É acima da média, é diferente. E não só como atleta, é também como pessoa. Que ser humano trouxemos para o clube. Uma pessoa humilde que foi líder em alguns momentos no vestiário, mesmo sem falar ainda a língua. Chegou aqui no início da temporada dele e no meio da nossa. Quando equilibrar o tempo, tem tudo para ser o melhor jogador do futebol brasileiro no próximo ano. A torcida o abraçou quando chegou e ele faz o mesmo. É a cara do Vasco, como são outros jogadores desse elenco. Torço muito pelo Payet, realmente todo mundo fala absurdamente bem dele. A carreira do Payet é incrível, mas deixou sim muito a desejar nessa primeira passagem. Faço votos para que ele coloque todo o seu potencial para fora. Lembrando que ele já vai fazer 37 anos na próxima temporada, isso pode pesar. Já vimos jogadores com essa idade ou mais performando bem, então não é um impeditivo para o Payet render mais. Se ele rendeu o que rendeu em 2023, considerando o salário que ele ganha, é um investimento ruim. Mas vejo sim muita margem de crescimento no Payet e desejo uma sorte maior ao mesmo. Para finalizar, eu gostaria de pegar uma certa fala aqui e aqui a gente encerra. Sua saída do Inter teve um ranço. Foram 2 saídas doloridas para você. Aqui a gente encerra. Não tenho nenhum ranço aqui. No Inter pode ter parecido que sim, e você está certo. Após eu ter falado da parte política e da influência externa no trabalho, mas ficou tudo bem e falo com quase todos de lá com frequência. Eu queria dar seguimento aos trabalhos, só isso. A dor é essa, mas passa. Me entrego muito, visto a camisa, me dedico e acredito no tempo para ter grandes resultados. Só no Brasil o trabalho do executivo é avaliado assim. O médio prazo nem chega, são raras as exceções. E toda vez que dão tempo aos profissionais, sejam eles técnicos ou executivos, desde que haja gestão e profissionalismo, a bola entra. Lá fora funciona. E nós ainda não trouxemos essa mentalidade para cá. Quanto mais continuidade na gestão, mais próximo de resultado. Nos 2 últimos trabalhos de camisas pesadas e pressões naturais dela, eu me vi em condição de permanecer e colher os resultados que a torcida sempre almeja. Lá no Sul, tive um inédito superávit no primeiro ano, da forma como foi planejado. E montamos um time que acabou sendo vice-campeão brasileiro no segundo ano. Aqui, se fosse resumir, teve o acesso no primeiro ano e no segundo a permanência na Série A com um time forte e valorizado. Não vou me conformar nunca com esse imediatismo.
sorte e acaso sobrepondo planejamento, gestão e estratégia. Depois de tanta mensagem carinhosa e sincera dos meus jogadores e dos funcionários do CT, os que sempre estiveram ao meu lado em todos os momentos, só levo o sentimento bom do Vasco, sair feliz e muito grato. Então esse é o balanço que Paulo Brax faz da sua saída do Internacional de Porto Alegre e do Vasco, alegrando que, pelo menos publicamente, de que não tem um ranço da saída desses dois clubes, mas de uma certa forma um desapontamento com a demissão, na opinião dele, precoce. Tá? Então é isso, não sou moleque para ficar mudando o que eu falo. Acho que o trabalho do Paulo Brax teve muito ponto positivo, como também teve muito ponto negativo. Esportivamente foi muito ruim a temporada do Vasco, mas em termos de formatação do elenco, é bem verdade que de forma tardia, pega o encerramento do elenco do Vasco de 2022 e vê como entramos para 2023 e a gente o tempo inteiro bate na tecla de que precisamos contratar apenas de forma pontual e não reformular tudo. Acho que o Paulo Brax vai deixar meio caminho andado ou até mais de meio caminho andado para o Alexandre Matos, que se Deus quiser vai trabalhar maravilhosamente bem, vai fazer alguns ajustes pontuais e tomara que a gente seja, quem sabe, a grande surpresa da temporada 2024. Ninguém previa o ano do Botafogo, de que ia liderar o brasileiro, ia lutar pelo título até as últimas rodadas, né, chegar à fase aguda de Sul-Americana. Quem sabe o Vasco não seja a surpresa aí de 2024, tá? De forma mineirinha, como é o próprio Alexandre Matos, na surdina, sem trazer muito holofote e surpreendendo a todos. Quem sabe o Vasco não faz um grande ano. É bem verdade, vamos pegar um exemplo recente para finalizar, que o ano de 2011 começa muito mal. O Vasco começa o campeonato tomando cacete de um monte de time pequeno, chegou a flertar com o rebaixamento no estadual, chega a tropa de choque ali, Diego Souza, Alexandro, acho que o Anderson Martins chega ali também, enfim, chegaram alguns atletas e o Vasco tem uma arrancada absurda e o resto da história vocês já conhecem. Então quem sabe 2024 não seja algo similar, tá bom? O Vasco não era candidato a ser o grande time da temporada ao longo do Corinthians e acabou acontecendo, tá bom? Então é isso, assim a gente encerra a nossa segunda e última edição. Até eu editar e subir já são 11h09, talvez seja até a primeira da quarta-feira e vamos aí acelerar aí os ponteiros e começar a aumentar a nossa produção de conteúdo aqui nessa reta final de ano, tá bom? Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, vídeo longo, extenso, mas importante pra gente trazer aqui as nossas opiniões. Lembrando que a entrevista foi dada aos companheiros do Globoesporte.com, tá bom? E aqui eu encerro a nossa edição, tá bom? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família e amanhã eu volto com a primeira edição. Tamo junto.